E aí, tudo bem? Meu nome é Natasha Orestes, sou produtora de conteúdo digital e offline. Eu tô aqui hoje para contar uma história para você. É uma história pessoal, mas não é só uma história pessoal, é uma história pessoal situada dentro de um contexto político. E exatamente para despessoalizar o meu discurso, eu criei o hashtag Projeto Histeria, que é o nome do meu projeto como DJ. Eu mixo narrativas contra a cultura do estupro. E a história que eu quero contar pra vocês é uma história de terror, mas é uma história de terror real, né? Sem aquela coisa hollywoodiana de terror com máquinas e tecnologias e coisas não pertencentes à humanidade, né? Intrinsecamente à humanidade. Bom, a minha história de terror é uma história de violência sexual e de tentativa de silenciamento da sociedade para comigo. A partir do momento que eu comecei a entender a minha posição social como uma posição sexual, que foi a partir do momento que eu me vi grávida e enfrentando vários traumas que repetidamente vinham na minha cabeça, eu passei a entender, e inclusive isso me trouxe o entendimento de que eu fui impedida de ser lésbica quando eu era pequena, né? Quando eu era adolescente. Houve esse impedimento e eu me conformei à heterossexualidade porque eu não tinha referência e pra mim era aquilo, né? Eu não questionava, eu não tinha ferramentas para questionar a minha heterossexualidade, embora eu sentisse um vazio dentro dos relacionamentos com homens. Era sempre uma falta de profundidade, né, no relacionamento, uma falta de reciprocidade, que inclusive eu podia comparar sexualmente com como eu lidava com o meu próprio corpo sozinha e como eu lidava com o meu próprio corpo em relação com homens. E era uma coisa muito bizarra de prestar atenção. Mas enfim, quando eu comecei a entender a minha posição social a partir do meu sexo e a me posicionar sobre isso, logo a sociedade tinha um rótulo para mim, né? O rótulo de odiadora de homens. Bom, basicamente, esse mesmo discurso de odiadora de homens é um discurso de cura lésbica, né? Porque eu não sou lésbica porque eu odeio homens. Eu sou lésbica porque eu amo mulheres, né? Eu me sinto atraída afetivamente e sexualmente por pessoas do sexo feminino, certo? Então, é muito simples para a sociedade, para as pessoas, até as mulheres héteras feministas, que necessitam do apoio masculino, da aprovação masculina para o que quer que seja, lembrando que a academia e a ciência são áreas dominadas pelo sexo masculino, pelas narrativas masculinas. Portanto, a aprovação das mulheres da academia neste meio pela parte dos homens é necessária para a carreira delas, né? Bom, eu coloquei o privilégio de algumas mulheres, embora eu seja branca e seja privilegiada, eu coloquei o privilégio de algumas mulheres em xeque. E por essa questão, né? Pela questão de eu trazer um discurso de sobrevivente de estupro que tá cagando pra aprovação masculina, né? Porque se a gente for ter um discurso de sobrevivente que espera pela aprovação masculina, a gente nunca vai se curar, né? Então eu entendi que para a cura coletiva das mulheres em relação a traumas de estupro, a gente precisa ter discursos que rompam com a necessidade de aprovação do sexo masculino em relação ao que temos a dizer. Era isso que eu queria fazer e eu fiz muito ingenuamente, né? Eu tentei muito ingenuamente fazer isso e eu comecei a ser taxada de louca, histérica, né? Odiadora de homens. Porque eu sim tenho minha raiva dos homens e é uma raiva legítima, porque o tanto de vezes que eu fui estuprada não tá no gibi, né? E as mulheres ao meu redor também, as crianças.
Então sim, eu tenho raiva, sabe por quê? Não é raiva só dos estupradores, é dos homens que deixam isso acontecer debaixo dos narizes deles. Então, isso me deixa com o pé atrás, com todos eles, porque se eles realmente quisessem que a cultura do estupro acabasse, eles estariam se engajando para isso, né? Então, eu comecei a tentar expor os meus pensamentos de mulher lésbica, né? E de uma mulher lésbica que tinha sofrido estupro de vulnerável. E eu iniciei isso a partir do círculo social que eu tinha, que eu construí, quando eu entendi a minha posição sexual, né, que foi com a maternidade, que foi a gravidez, nos grupos de maternidade. Na verdade, eu escolhi 3 mulheres com quem falar sobre pedofilia. E era um caso de um conteúdo pedófilo republicado por uma mulher trans conhecida no ativismo brasileiro. E elas fizeram um conluio, e eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei como aquela que quer acabar com a luta pelos direitos das pessoas trans. Quando, na verdade, isso não tem o menor cabimento de existir. Porque se o mesmo ódio que os fundamentalistas têm das lésbicas, os fundamentalistas têm das pessoas trans. E não seria coerente eu ter um ódio de uma pessoa porque ela não está adequada ao gênero que é obrigatório ela performar a partir do nascimento, porque ela tem um sexo ou outro, né? Então, essa é a história que eu quero contar pra vocês. Eu vou contar por partes, tá? Vai ter nomes. Eu não quero destruir a carreira de ninguém, mas eu também não quero que a minha seja destruída, e isso está acontecendo, né? Então, essa vai ser a minha resposta, e eu quero chamar as mulheres para responsabilidade, as mulheres que têm um alcance midiático bom e que estão se omitindo da luta pelas crianças, com um discurso de proteção à infância. Elas estão deixando para trás as lésbicas, as crianças que serão lésbicas e as mulheres lésbicas de hoje que foram crianças ontem e que tem muito a dizer, tá bom? Então, vocês podem ver que esse canal aqui é só um canal pessoal, mas é que o canal da minha produtora de conteúdo ainda não tá pronto, vai demorar um pouco, porque isso, por enquanto sou eu sozinha com algumas colaboradoras, mas vai acontecer, já tá acontecendo, e eu não tenho tempo pra esperar pra contar a história. Então eu tô contando a história agora e depois eu dou um jeito de migrar isso tudo pra outro canal, começar do zero, eu não sei. Eu só sei que essa metodologia de contar histórias é uma metodologia que eu criei, chama Hair Storytelling, e é uma metodologia que ao mesmo tempo serve para criar e contar histórias do sexo feminino, serve também para educar as mulheres em relação à cultura do estupro, né, para acabar com ela. Então é isso, até o próximo vídeo, obrigada por estar me assistindo, um beijo, tchau!